Desde as eleições para o governo da Bahia, no ano passado, alguns prefeitos baianos do MDB decidiram não seguir a orientação do partido para que apoiasse, na época, o candidato Jerônimo Rodrigues, atual governador. Exemplos disso são os prefeitos de Feira de Santana, Cober Martins, e de Itapetinga, Rodrigo Age. O presidente de honra do MDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, já declarou que, no caso de Feira de Santana, por exemplo, percebe claramente o isolamento de Cober dentro do partido e que a legenda deve oferecer a ele a porta da rua. O presidente de honra do MDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, está conosco aqui no Issa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos. Eu estou na live também aí no Instagram, certo? Sim. Que veio pongar nessa audiência da tarde aqui, então aí tô pegando a ponguinha. Maravilha. Mas bom dia a todos os ouvintes, estou aqui mais uma vez, sempre que convidado, porque essa é a função do homem público, é prestar conta. E aqui a pauta é aberta, pergunte o que quiser. Além do Ernesto, Levi Vasconcelos também participa conosco desse papo. A gente citou os casos dos prefeitos de Feira de Santana, Cober Martins, também do prefeito de Itapetinga, Rodrigo Age. Agora, são muitos os casos de prefeitos infiéis ao MDB na Bahia, Lúcio? Olha, primeiro que não tem essa história de infidelidade. O que tem é alguma dissidência pontual, diferentemente de outros partidos que dizem estar dividido, o PMDB não está dividido. Agora, logicamente, numa família de 5 filhos, você querer que todos, se o pai quer morar na Graça no apartamento, você quer que todos morem na Graça, pode ser um que queira morar na paralela, certo? Então não é questão disso. Agora, a relação que tem que ser respeitosa. Esse que foi o grande equívoco de Cober, até porque foi feito um amplo debate, foi ouvido, e na política nós respeitamos as posições individuais, dissidências eventuais, até pelo tamanho da Bahia, o tamanho do partido, como nacionalmente ocorreu também. A Simone Tebet era a candidata do partido, né? Nós aqui da Bahia apoiamos o presidente Lula, mas 13 diretórios no Brasil apoiaram e não teve nenhuma briga, nenhuma ameaça, nenhuma discussão, porque ninguém se arvorou a dizer que era dono do partido, ninguém se arvorou a dizer que não respeitaria. Conversou-se, né? Mostrando que, no caso da Bahia, como é que nós, do MDB da Bahia, teríamos condições de ficar contra Lula se o povo todo queria que votasse em Lula. Na hora que nós fôssemos contra Lula, nós estaríamos indo contra o povo da Bahia, certo? Então nós mostramos a direção, certo? E a direção perfeitamente entendeu, liberou com tranquilidade. Nós não saímos por aí, pelo Brasil afora, dizer que tem um PMDB dissidência, que não concordamos, que a decisão foi errada. E isso é do diálogo. Chegou a ter dentro do partido, talvez até a partir lá do Diretório Municipal de Feira de Santana, teve algumas reações. Em Vitória da Conquista, que tinha também uma bancada de vereadores do MDB apoiando a prefeita Sheila Lemos. Mas isso não chegou a ser um cisma, um racha dentro do partido. Você acha que Cober, que tradicionalmente quem conhece Cober sabe que é uma figura muito tranquila, né, de bom trato, mas teria passado dificuldade só em atender telefone. Não atendeu o telefone do presidente de honra do partido? Não atende ninguém, é difícil, né? Até o governador liga, todo mundo liga. Ele é muito tranquilo, como você disse. Meu amigo querido, Cober, para vocês terem ideia, morou 2 anos comigo na minha residência em Brasília. Ele era suplente, assumiu, né? E ficou 2 anos na minha residência, né? Com toda tranquilidade, com toda tal. Mas chegou o momento que não tem amizade, não tem nada a ver com a questão política. Qual é a leitura que você faz desse comportamento arredio dele? Não, arredio que ele, na avaliação dele, o adversário, e é verdade, o adversário local dele era o PT, porque é quem disputa, né? Então ele não poderia, na visão dele, apoiar um candidato do PT, no caso Jerônimo, porque Jerônimo é do partido de Zé Neto, que é do partido de Lula, certo, né? Então, ele estaria, na ótica dele, estaria fortalecendo o PT em Feira de Santana. Agora, na política, o que existe são certas contradições de discurso que eu pelo menos, conduzo minha vida procurando ser o mais coerente possível, né? Então,
quando você fala Colbert diz, não aceito, não apoio quem foi meu adversário. Ora, estava no mesmo palanque com a deputada, a ex-deputada Daiane, que foi candidata, estava ele apoiando o menino que era deputado, né? E que veio para o governo para ser ouvidor, Geilson. Carlos Geilson, meu amigo querido, pessoa de fino trato, Sim, pessoa sim, maravilhosa, colega né? Maravilhosa. E Carlos Geilson, Que está para voltar agora, talvez está para ser convidado pelo Colbert para integrar a secretaria. Né? se ele tiver juízo, não vai. Aí, resultado, até por vocês, já que é colega de vocês, dá o conselho a ele. Radialista ele, né? Então, ele veio para a ouvidoria do governo de Rui Costa. Né? Naquele momento, era conveniente a ele. Depois, para assumir o mandato de deputado, né? Ele foi apoiar Neto, porque era Neto que teria condição de retirar alguém para que ele assumisse. No entanto, ele disputou como vice, foi na chapa de Tagiro, não sei, né? Entendeu? E aí, então é muito. O Carlos Geilson eu convivo por quê? O Carlos Geilson não diz, é por causa disso, fica inventando. Então, o Colbert tentou, ele errou quando ele tentou prestar um serviço à Semineto. A Semineto fez a candidatura dele toda na base de fake news, de factoide, que está tudo estourando agora. Como aí dizer que perdi a eleição para Lula, não foi para Jerônimo. Ele não sabia que Lula existia, não sabia que Lula era do grupo político, certo? Então perdeu para cá. Como em 2018, quando Lula não foi candidato, que estava inclusive em Curitiba, certo, né? Não, porque ele não saiu candidato, retirou. Ali era sem Lula. Então, se ele ganhava sem Lula, porque em 2018 ele saiu no último dia e colocou o Zé Ronaldo. Então ele perdeu sem Lula, perdeu com Lula e vai continuar perdendo. Lúcio, o Levi Vasconcelos está acompanhando essa nossa conversa lá de Valença. E deixa eu ver se ele já está a postos para fazer uma pergunta para você também. Sugiro até que coloque o fone de ouvido para poder ouvi-lo. Levi Vasconcelos está com a gente ou vai ficar para daqui a pouquinho? Acho que vai ficar para daqui a pouquinho. Levi está no paraíso. Está lá em Valença. Na beira do mar, Na beira do mar, agora, tomando um esquisinho. E como é que fica a relação do governador Jerônimo Rodrigues com Feira de Santana? Tudo bem que tem uma relação institucional, mas abala essa relação também? De forma nenhuma. Né? Abala a partir do momento que a interlocução oficial, que seria com o prefeito, vai dificultando pelas agressões gratuitas que o prefeito tenta politizar. E uma altura dessa, como ele não é mais candidato à reeleição, que já venceu, eu só admito isso como desviar o assunto da má administração que o prefeito Colbert Martins tem em Feira de Santana, em todos os setores, educação, saúde, tudo. Então, a questão de ter CPIs na Câmara, falam em pedir o mandato dele, etc. Né? Então, ele pega, com 15 dias de governo, vai criticar o governador Jerônimo pela segurança de Feira de Santana, né? Ora, e na mesma semana estava fechando postos de saúde porque a prefeitura tinha 3 meses que não pagava médicos. Ora, ele merece a crítica na saúde, o Jerônimo assumiu agora. Não vamos com essa história dizer, mas é o governo de 16 anos, é o governo do PT, né? Então, nesse caso, a saúde também é continuidade. A continuidade é de Zé Ronaldo, que é responsável pelo carro na saúde, é Zé Ronaldo que é responsável pelas ruas esburacadas, é Zé Ronaldo que é responsável pelo carro na educação, porque é do mesmo grupo, não é isso, né? Então, aí quando ele começa a querer politizar temas sem pé nem cabeça, para ter meia hora como é aquela, cada minuto é um flash, não sei, aquela novela que tinha, para tentar com isso desviar o assunto sobre a administração de Feira de Santana, aí ele vai dificultar, porque tem assuntos que é o prefeito que encaminha. Agora, de parte de Jerônimo, o que ele pode fazer, né, por Feira de Santana, independe. Agora, você veja, saúde. Então, não está pagando. Jerônimo não pode fazer uma intervenção, mandar médico lá, porque se existe leis, existe Constituição, existem atribuições de estados e municípios. O que não depender, né, do prefeito para ter intervenção, Jerônimo está lá colado. Lúcio, agora sim, Levi está conosco e quer fazer uma pergunta para você também. Pode falar, Levi. Ô, Lúcio,
Me diga uma coisa, meu amigo, como é que você está encarando isso numa boa aí, melhor, está encarando esse Cobé assim como uma espécie de hostilidade? Como é que o MDB está encarando a situação de Rodrigo Age, o prefeito de Piauí, de Itapetinga, que é uma figura histórica do partido? Ô, Levi, primeiro, bom dia, lhe parabenizar por estar aí no paraíso, com toda certeza tomando seu esquisinho e seu banho de sol no melhor estilo Fernando Gabeira, com aquela sunguinha, nesse corpinho seu escultural, né? Primeiro, nós não vimos hostilidade nenhuma. Eu acho que isso é da política. Eu lamento apenas que o prefeito Cobé Martins tente colocar isso como uma hostilidade. Ele, na verdade, nem diretório tem mais lá. O diretório lá, a provisória, está sob o comando da vereadora Lu, que é uma pré-candidata a prefeita pelo MDB, né? Ele não fez convenção, nem nada disso. Agora, Rodrigo Age, a mesma coisa. Rodrigo Age tem um fato interessante que vai dar para ilustrar bem. Vocês se lembram que lá em Tapetinga tinha uma briga histórica entre o Jage e o DEM, certo? Era Zé Otávio o prefeito. Briga, inclusive, que nos envolveram. Os Vieira Lima, no caso, era comício, era ataque, panfletagem, era uma briga seríssima, daquelas brigas de política, que quando passava a eleição, que os Jage perdiam, iam jogar foguete na casa da pessoa e vice-versa, provocação, era um horror, né? No entanto, o Rodrigo Age, inclusive, junto com o Michel, foi um dos primeiros prefeitos, no caso era Michel, do PMDB, a apoiar Jacques Wagner, lá em 2006. E olha que naquele momento, Itapetinga apoiar um petista era um negócio do outro mundo, em função da agropecuária, de ter reforma agrária, invasão de terra, temas que eram muito mais chocantes naquele momento. E, no entanto, né, veio, apoiou, foi prestigiado, etc. Chega agora, anos depois, para Rodrigo ser candidato, ele precisou do apoio do DEM. Precisou fazer as pazes com quem o ofendia, quem nos ofendia, quem nos atacava, né? E nesse momento não teve problema. E nós entendemos, certo? Nós dissemos, vá, Rodrigo, você tem que ganhar a eleição, vá. Até porque, para você fazer... você ganhar a eleição, você precisa compor. E o fato dele estar na cabeça de chapa não quer dizer que ele ia governar com a cabeça daqueles que ele discordava, ideologicamente, politicamente, etc. Então ele ganhou a eleição, deu vice ao DEM, né? E com isso ele não ficou mais feio, nem menos bonito, nem mais sério, nem menos sério. Uma pergunta de resposta caceteira, curta e grossa, que o Jefferson já está ali sinalizando para a gente ir para o fechamento da entrevista. Você está defendendo muito Zé Ronaldo. Isso é paquera, é namoro ou é amizade 2024? Não, isso é cada macaco no seu galho, certo? Zé Ronaldo tomou sua posição política, pertence a um grupo político, eu pertenço a outro. Eu gosto muito de Zé Ronaldo, acho um homem sério, homem de bem, acho um homem que foi super sacaneado pelo ACM Neto, né? Como foi Marcelo Nilo, etc., né? E o que está comprovado agora com essa declaração de Bicho Marinho, que diz que quem pariu Mateus que os embale, que Neto que ficou Marcelo, mostrando que Neto cometeu um crime premeditado, né? Com agravantes, ao chamar, botar outros, etc. Então, Marcelo Nilo, com o grupo político dele, né, vai ser candidato, porque, inclusive, ele já disse que não tem nada a ver com o Cobé. Cobé, que tem tanto preocupado em ser correto com quem ele foi correto, etc., disse que não indicou o secretário, que o governo é de Cobé, que ele não tem nada a ver com isso. Então, eles vão brigar por lá. Nós iremos ter candidato na base do governo, ou seja, pode ser Zé Neto, pode ser Ludi Rony, pode ser do PSD, qualquer outro que reúna as condições políticas para agregar esse grupo e apresentar um projeto para Feira de Santana. Toda vez que Lúcio Vieira Lima vem para cá, a gente tem que encerrar com a promessa de que ele vai voltar, porque tem sempre muito assunto para falar, mas por hora, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela língua afiada. Lúcio Vieira Lima. Objetividade. Exato, presidente de honra do MDB aqui na Bahia. Toda vez que vocês me chamam aqui
para dar uma entrevista, na verdade, vocês terminam fazendo uma pergunta, não é uma entrevista, é um aligeirado bate-papo, né? Então, exato. se estão querendo que eu fale, me chame com mais generosidade de tempo. Tá certo. Né? Aí... Combinado. Mas olha, muito obrigado sempre, tá? E bom dia, até uma próxima. A gente aguarda a sua volta, então. Eu aguardo o seu convite. E agora com a generosidade de tempo. Nem que eu vá ter que ir dar entrevista lá de Levi, lá de Valença. Nós dois, Levi com a... Vamos fazer um podcast conosco, o título tem que ser Pode Tudo. Pode tá certo. pode tudo, não tem problema nenhum. Combinado. E olha, a gente deixa claro aqui que a gente procurou os prefeitos de Feira de Santana, Colbert Martins, e de Tapetinga, Rodrigo Age. Aqui, no caso, Rodrigo Age mandou a seguinte mensagem pra gente: divergir na eleição em decorrência do contexto local e da história que foi construída, inclusive iniciada pelo próprio partido. Tudo isso conversado e dialogado com a executiva estadual. Entendo, obviamente, que esse é um novo momento. Partido se faz somando, agregando, e se essa for a intenção do MDB, terei a maior tranquilidade em ouvir e construir um caminho para continuar participando do presente e do futuro do partido. Nasci no MDB e me sinto muito à vontade no partido. Sou um eterno apaixonado. Entretanto, Colbert Martins não nos mandou nenhuma posição. Muito obrigado. Agora são 8h50 na tarde. Só FM. parabenizar Rodrigo pela declaração. É isso mesmo. Agora nós estamos também abertos a ouvir. E essa história de que estaremos juntos no futuro, vamos conversar, tá perfeita. Passado é passado, vamos ver daqui para frente. Maravilha, vamos lá.